pessoal, Sargento Trader aqui. Eu espero que vocês estejam bem, como sempre eu espero que vocês estejam. E sejam todos bem-vindos a mais um, quase que eu falo mais um episódio do Trader Tranquilão, mas na verdade é mais um vídeo do Forex Social ainda, para avisar vocês que o Trader Tranquilão está de volta com a oitava temporada. E este vídeo não é para fazer operação nenhuma, é simplesmente para explicar para vocês como que vai ser essa oitava temporada, ok? Então, sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo. Que a gente vai explicar nesse vídeo é o seguinte: qual que será a estratégia que a gente vai usar, né, nessa temporada, qual será a gestão de risco que a gente vai usar, quais os pares que a gente vai negociar, quantos vídeos por semana e qual plataforma que a gente vai usar nesta oitava temporada, ok? Então, qual que é a estratégia que a gente vai usar na oitava temporada? A estratégia se chama CRI. Ela é basicamente chamada de consolidação, rompimento e impulsão. CRI significa isso: consolidação, rompimento e impulsão, ok? E ela é uma estratégia focada em seguir tendências, ok? E ela é totalmente baseada em price action, ou seja, análise gráfica. Isso não vai nos impedir, por exemplo, de olhar notícias, né, que impactam o mercado. Até porque a plataforma que a gente vai usar, ela tem uma boa disponibilidade de notícias embutida. Só que a estratégia em si, ela é focada no price action, e eu vou mostrar para vocês aqui como que é essa estratégia, para vocês entenderem melhor no gráfico como que ela funciona. Vamos lá. Então aqui, a gente está inclusive na plataforma que a gente vai utilizar, né, que é XStation. Mas aqui é uma conta demo ainda, eu só vou explicar para vocês mesmo como que essa estratégia ela funciona. Então aqui a gente tem uma tendência, certo? A gente tem uma tendência aqui de queda. Ok, então como que a estratégia funciona? Se a gente identifica uma tendência, o que a gente vai fazer é simplesmente entrar a favor dela, ou seja, se aqui é uma tendência de queda, a gente vai esperar rompimentos de fundos para que a gente faça a nossa análise, para que a gente faça a nossa entrada, melhor dizendo. E quando quando o mercado romper o fundo, no caso aqui uma tendência de queda, a gente vai fazer uma projeção, né, para a gente definir o nosso alvo. Então aqui, por exemplo, aqui a gente tinha um fundo, o mercado estava segurando aqui, só que houve um momento que ele rompeu esse fundo aqui. Então, como que a gente faz a nossa projeção? A gente vai pegar a perna que deu origem a um rompimento, que foi nesse candle aqui, que foi daqui até aqui, ok? A gente vai pegar o fechamento do candle que foi responsável pelo rompimento, ok? E aí a gente tem a nossa projeção aqui, ó. A gente pega de novo aqui do início, eu vou até apagar aqui para explicar de novo. A gente vai pegar do início da perna que deu origem a um rompimento e vai pegar o fechamento do candle. Pronto, aqui está a nossa projeção. Candle responsável pelo rompimento dessa consolidação aqui. E aí a gente faz a nossa projeção colocando ela abaixo da linha, aliás, abaixo do fundo que foi rompido aqui. Ok? E aí o nosso alvo, ele vai ser aqui. Esse é o nosso alvo. E aqui o mercado, ó, no caso, ele chegou. Só que aqui, ó, se a gente perceber, ele também deixou, ele veio até aqui e depois ele fez um movimento de alta aqui, ó. Uma retração, basicamente, né? Nem um movimento de alta, é uma retração. Fez uma retração aqui. Então, isso daqui a gente pode considerar como uma parada no gráfico, né? E quando a gente diminui o tempo gráfico, a gente percebe que aqui foi uma consolidação. Ou seja, ele ficou de lado, basicamente. Ele só fez um movimento de retração. E aí, quando esse fundo aqui que ele deixou, ele é rompido, ou seja, ele rompeu com este candle aqui, ó, foi com um candle bem significativo, a gente vai pegar o movimento de origem, né, que foi daqui de cima até aqui, ó, até o fechamento dele, e vai fazer a projeção. E aí o mercado, no caso, nesse caso aqui, ele foi até lá, ó. Então, essa vai ser a estratégia,
entendeu? A gente vai pegar só rompimentos a favor da tendência e pegando esse último candle, ou seja, o candle responsável pelo o rompimento, né, para fazer a nossa projeção. Certo? Então, basicamente, essa é a estratégia que a gente vai usar, ok? Em todos os momentos. Vai ser uma estratégia que a gente vai utilizar como uma forma de gatilho de entrada, ok? Mas também a gente vai usar LTB, LTA, isso a gente não nega, a gente vai usar, como até porque a estratégia é baseada no price action, ok? Então a gente vai usar sim LTB e LTA. Como nesse caso aqui, ó, isso aqui foi rompido já, mas enfim, eu acho que vocês entenderam o conceito da estratégia, né? Então a gente vai usar isso tanto em situações de alta, quanto em situações de baixa, não importa, a estratégia ela se baseia nisso. Então aqui, ó, eu já fiz até uma entrada aqui, é conta demo, mas aqui, ó, tinha um fundo aqui, certo? O mercado deixou um fundo aqui, ele consolidou e ele já rompeu. Então o que eu fiz? Eu peguei aqui, teve essa queda aqui, ó, o mercado rompeu aqui. Então o que eu fiz? Eu simplesmente fiz aqui a minha projeção. Tem que ajeitar aqui, ó. Pronto. Então tá aí, entendeu? Aqui está a projeção. Por que eu fiz isso? Porque aqui o mercado ele deu uma parada. Tá vendo aqui, ó, ele parou aqui, ficou um pouco lateral, no meio de uma consolidação, mas continua lateral, né? E foi a partir dessa queda aqui que o mercado chegou nesse ponto e rompeu. Então, eis a minha projeção, entendeu? Então tá aí o meu alvo. Então vou deixar aí a operação rolando, é uma conta demo, mas não tem problema, é só para demonstrar para vocês, ok? Então essa é a estratégia que a gente vai utilizar nessa temporada. Então acho que vocês entenderam por que ela se chama consolidação, rompimento e impulsão, né? Porque em uma tendência, seja de alta, seja de baixa, o mercado ele geralmente ele consolida. Depois a gente tem um rompimento, seja rompimento de resistência ou de suporte. Depois a gente tem, né, o pullback, etc. E depois a gente tem o movimento de impulsão. Ou seja, se o mercado estiver no movimento de alta, ele vai chegar um momento que ele vai consolidar, lateralizar, ou seja, ele vai ficar ali parado por um tempo, depois ele vai romper, né, a resistência, no caso, né, como uma tendência de alta, e depois desse rompimento a gente espera que ele faça o quê? Uma impulsão de alta para dar continuidade à tendência de alta. Então é por isso que a estratégia se chama consolidação, rompimento e impulsão, porque a gente vai observar uma consolidação, esperar um rompimento e tentar pegar a impulsão, ok? E como é que vai ser a gestão de risco dessa temporada? O saldo em conta será de $500, ok? E o risco por operação será de 1 a 1,5%, ou seja, a gente vai arriscar de 5 a $7,50, ok? Então essa vai ser a nossa, esse vai ser o nosso gerenciamento, né, por operação nesta 8ª temporada. Vai ser um pouco apertado, né, porque se você for fazer as contas, isso aí vai dar em torno de 50 a 70 pips, uma coisa assim, né? Mas a gente vai ter que lutar e operar dessa forma, porque não é um capital tão elevado para que a gente fique abrindo operações de mini lote, lote standard e tal. Então a gente vai operar dentro do que a gente pode, ok? Sem ultrapassar os limites aí, porque a gente tem ciência da quantidade, ou seja, do saldo em conta que a gente vai ter para fazer as operações. Então a gente não pode ficar extrapolando. E quais serão os pares negociados nessa temporada? A gente vai ficar operando geralmente EURUSD, USD-IN, GBP-USD e AUD-USD. Então a gente vai focar nesses pares aqui, ok? E não fazer que nem na temporada passada. Na temporada passada a gente operava em vários pares, né? A gente operava o USD CAD, o USD CHF, o USD não sei o que lá, NZD USD, NZD CHF, tá. Só que nessa temporada a gente vai ficar só focado nesses pares. E quantos vídeos serão por semana aqui no YouTube? Como na última temporada serão postados 2 vídeos por semana aqui no canal do YouTube, ok? Serão 2 vídeos por semana, certo?
Então pode ser um vídeo segunda, um vídeo terça, um vídeo é, é, sexta, quinta, mas a gente pode manter aquilo que a gente tinha na última temporada, né? Era um vídeo segunda e o outro na sexta-feira, ou seja, um vídeo segunda-feira para mostrar o início da semana e sexta-feira para mostrar o final da semana, entendeu? É, tipo, para dar uma resolução de como que foi a semana. Então, mostrar um vídeo segunda-feira dando início às operações, né? Aquelas que estiverem dentro da estratégia e sexta-feira mostrando a resolução de como que foi a nossa semana. Mas se acontecer alguma coisa, por exemplo, no meio da semana, pode acontecer de um vídeo sair terça, um outro quinta-feira, mas isso vai ser uma regra. Serão 2 vídeos por semana, ok? E a oitava temporada, ela vai ter uma duração aí de 3 meses. Se tiver alguma alteração, fiquem despreocupados que a gente vai avisar para vocês, ok? E a gente também vai tentar disponibilizar as nossas negociações, ou seja, as operações que a gente tiver em aberto no MyFX Book, ok? Que é um site onde você pode estar olhando, onde vocês vão poder estar olhando em tempo real as nossas operações. Então, se a gente abrir uma operação, vocês vão poder estar olhando por lá, ok? E qual, finalmente, plataforma a gente vai usar nesta temporada? Nessa temporada a gente vai utilizar a XStation 5 da corretora XTB, ok? A gente gravou um vídeo aqui sobre essa plataforma. A gente explicou que provavelmente seria a plataforma que a gente utilizaria nessa temporada. E é uma plataforma muito boa, que a gente gostou bastante, por isso que a gente vai utilizar ela na oitava temporada. Ela tem vários mecanismos, ela é uma corretora com bastante ferramentas interessantes e que vão agilizar o nosso trabalho nessa temporada, ok? E, para deixar uma coisa clara, o cenário este ano está um pouco quanto desafiador, né? Não vai ser fácil operar esse ano, porque no ano passado a gente tinha algumas preocupações, né? Era a guerra comercial entre China e Estados Unidos, o FMI alertando sobre uh, desaceleração econômica mundial, vários países diminuindo a taxa de juros por conta dessa aflição de desaceleração, a Alemanha divulgando dados péssimos, Banco Central dos Estados Unidos anunciando injeção de liquidez emergencial, o BCE também acabou divulgando seu pacote de estímulos à economia. Então a gente teve vários momentos econômicos nas economias mais importantes, né, que acabou mexendo muito com o Forex, dando sinais de preocupação, de aflição, e por isso que no ano passado vocês viram que a gente até começou bem, né, só que chegou no meio do ano, as coisas começaram a ficar não muito boas, né? Também teve a questão do Brexit, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, e isso acabou atrapalhando nossas operações, ok? E esse ano também não vai ser muito fácil, porque a gente tem uma União Europeia pós-Brexit, né? Então a gente vai ter a divulgação do orçamento da União Europeia, sem que o Reino Unido tenha contribuído com alguma coisa, então a gente já vai ver alguns impactos na folha de orçamento da União Europeia, tanto que já foi discutido entre os membros da União Europeia essa questão de quem vai contribuir, quem não vai, quem vai aumentar a contribuição, quem não vai. Isso já está causando alguns atritos entre os membros da União Europeia. Uns já deixaram bem claro que a gente não vai pagar a conta, e etc. Se o Reino Unido sair, tem gente já existem alguns países lá tendo esse tipo de conclusão, mas tendo esse atrito já dentro da União Europeia. Então a gente tem um cenário de uma União Europeia onde o Reino Unido não está mais presente, né? A gente tem uma preocupação mundial a respeito de um surto viral, né? E as consequências econômicas disso. A gente vê várias bolsas caindo. Investidores, inclusive, eles não estão tão interessados em investir em renda variável nesse momento. Eles estão buscando investir o dinheiro deles em aplicações mais conservadoras, tipo a renda fixa em si, né? Eles estão até saindo da renda variável para ir para a renda fixa. Olha que situação que a gente está nesse ano por conta dessa situação aí, dessa preocupação das pessoas, né? Porque o mercado de renda variável ele só cai, né? Basicamente, várias moedas estão desvalorizando, várias bolsas estão despencando.
então as pessoas estão saindo da bolsa e até fazendo aplicações um pouco mais conservadoras para que elas continuem com a rentabilidade delas. E também a gente tem um período pré-eleitoral nos Estados Unidos, que são pesquisas, né, vão ser divulgadas várias pesquisas de intenção de voto e candidatos democratas esse ano eles estão crescendo. Então a gente tem o Bernie Sanders, a gente tem o Mike Bloomberg, que é um bilionário que, para você que não sabe, o Mike Bloomberg, ele é o dono da Bloomberg, exatamente, aquele site onde basicamente o dia todo ele divulga informativos financeiros e também tem um espaço na TV, onde, se eu não me engano, é TV privada, TV fechada, você tem que pagar para assistir, mas o dia todo só são informações, notícias a respeito de mercado financeiro. Então, tem entrevistas com economistas, com analistas. Então, quem é o dono disso é o Mike, que está concorrendo às eleições americanas este ano. E ele está, de certa forma, ganhando um espaço nas intenções de voto, assim como o Bernie Sanders, né? Só que a questão é que o Bernie Sanders ele está ganhando espaço nas pesquisas, né? Porém ele é aparentemente socialista, né? E os Estados Unidos e talvez eles estão achando que ele não vai ser eleito, porque os Estados Unidos ele já tem um costume de ser um país capitalista, aquela coisa toda. Até o Trump quer que o Bernie Sanders seja o concorrente, porque os Estados Unidos não se dá muito bem com essa ideia de ter um candidato socialista, né? Mas isso não nega que ele está subindo nas intenções de voto, assim como o Mike Bloomberg. Então são dois candidatos aí, são duas figuras no campo democrata que estão, de certa forma, fazendo com que os republicanos abram os olhos, né? E isso vai mexer com o mercado, né? Quando é período eleitoral, o dólar sobe, o dólar cai, o dólar fica estagnado, não sabe para onde vai. Então a gente vai ter uma confusão aí esse ano, né? Porque a gente vai ter situações onde, mesmo que sejam divulgadas notícias no calendário econômico, o mercado vai olhar as intenções de voto, e se não olhar as intenções de voto, eles vão olhar para notícias a respeito do surto viral, e se não olharem notícias a respeito do surto viral, vão olhar a intenção de voto, se não olharem a intenção de voto nem o surto viral, eles vão olhar o calendário econômico, os dados que são divulgados, então vai ser um pouco embaraçoso, mas nós vamos operar mesmo assim, ok? Então, essas são as principais coisas que eu acredito que podem fazer com que a gente tenha um pouco de dificuldade esse ano, mas mesmo assim a gente vai operar, ok? Isso é tudo. Esse vídeo foi só para explicar para vocês como que vai ser essa oitava temporada. Provavelmente a gente já divulga algum vídeo essa semana com algumas operações nossas e tal. Mas esse vídeo foi mais para mostrar para vocês como que a gente pretende fazer essa oitava temporada, ok? Então, vou deixar o link aqui das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, vou deixar o meu Instagram também. Para você que quer conhecer melhor a plataforma que a gente vai usar esse ano, a gente vai deixar o link aqui, caso você queira ver e conhecer melhor a corretora. Já gravamos um vídeo a respeito dela, mas se você quiser saber um pouquinho mais, a gente vai deixar o link aqui, ok? E é isso, até o próximo vídeo e fui!